O silêncio comprado, como a imprensa cobriu o caso Master. Quando um escândalo financeiro de 52 bilhões de reais explode no Brasil, a primeira pergunta costuma ser: onde estava o Banco Central? A segunda, não menos importante, deveria ser: onde estava a imprensa? A cobertura mediática do caso Banco Master revela um padrão recorrente no jornalismo brasileiro. O que deveria ser uma investigação técnica sobre o maior rombo financeiro do país rapidamente se transformou em um jogo político. Veículos de comunicação passaram a cobrir o caso com base em suas linhas editoriais, focando apenas na fatia da teia que convinha aos seus leitores ou acionistas. Para entender a realidade do caso Master, é preciso aplicar uma régua rigorosa sobre o que foi publicado. Sem a confirmação da Polícia Federal ou do Ministério Público, as publicações não são fatos consumados, são, na melhor das hipóteses, pontos de interrogação. Na pior, são narrativas plantadas. A régua da verdade: fato, interrogação e narrativa. A cobertura do caso pode ser dividida em 3 categorias claras. Primeiro, fato comprovado: o que foi documentado pela PF, MPF, decisões judiciais, balanços do Banco Central ou admitido publicamente pelas partes. Segundo, interrogação ou investigação em curso: fatos revelados pela imprensa que geraram investigações formais, mas cujas motivações criminais ainda não têm condenação ou prova final. Terceiro, narrativa política: declarações de partes interessadas, acusações sem documentos e publicações de um único veículo sem confirmação cruzada. O silêncio inicial e o furo. Durante anos, o Banco Master cresceu a taxas de 86% ao ano, vendendo CDBS com rentabilidades anormais. Nesse período, a grande imprensa manteve um silêncio quase absoluto sobre o risco sistêmico. O due diligence jornalístico falhou tanto quanto financeiro. O silêncio foi quebrado em novembro de 2025, não por investigação proativa, mas pelo peso dos fatos. A primeira prisão de Daniel Vorcaro. A partir daí, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, publicou uma série de reportagens revelando o contrato de 129 milhões de reais entre o Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso é um fato comprovado. O contrato foi apreendido pela PF no celular de Vorcaro. A guerra de narrativas. A revelação do contrato gerou uma reação imediata. Veículos de diferentes espectros políticos começaram a fatiar o escândalo. A narrativa da esquerda focou nas doações de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, às campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022. Isso é um fato comprovado. As doações estão registradas no TSE. No entanto, esses mesmos veículos enquadraram o caso como um escândalo da extrema-direita, omitindo as conexões com o atual governo. A narrativa da direita focou nas mensagens de Vorcaro com ministros do STF e menções a Fernando Haddad. As mensagens existem, mas o conteúdo exato e se configura um crime ainda estão sob investigação. Isso é uma interrogação. A disputa de bastidores foi ainda mais reveladora. A revista Fórum publicou declarações sugerindo que André Esteves, do BTG Pactual, seria a fonte dos vazamentos contra Moraes. Isso é narrativa política, uma declaração de um político sem provas documentais, usada para descredibilizar a reportagem original. O recuo e a milícia. Sob pressão, parte da grande imprensa começou a recuar. Mas o fato mais grave surgiu com a terceira fase da operação da PF, a descoberta da turma, a milícia privada de Vorcaro liderada pelo sicário. A PF documentou ameaças físicas a jornalistas e o financiamento de uma rede de sites para atacar repórteres. A imprensa não estava apenas sendo pautada, estava sendo ativamente sabotada e ameaçada. Isso é um fato comprovado pela Operação Compliance Zero. Conclusão: a necessidade de ler tudo. O caso Banco Master prova que, no Brasil atual, não existe um único veículo de imprensa capaz de entregar a história completa quando os interesses de bilionários, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto estão em jogo ao mesmo tempo. Para chegar o mais próximo da realidade, o leitor precisa atuar como um investigador. Ler a mídia independente para entender o que a grande imprensa esconde, ler a grande imprensa para entender os documentos oficiais e aplicar a régua da Polícia Federal sobre tudo. O que não tem documento é narrativa. O que tem documento, mas não tem condenação, é interrogação. Apenas o cruzamento de todas as fontes revela o verdadeiro tamanho do buraco.